Bom, eu sou o Rodrigo, historiador aqui do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, né? E quando a gente fala, então, dessa região que deu origem à colônia alemã de São Leopoldo, e depois à grande cidade de São Leopoldo, é preciso voltar um pouco no tempo e lembrar que antes da criação da colônia existiam outras áreas, outros territórios aqui. De um lado do rio ficava a fazenda da Estância Velha, com a criação de gado que abastecia a Real Feitoria do Linho Cânhamo, que ficava desse lado aqui, onde hoje se localiza o museu e a parte central de São Leopoldo, né, e também a região do bairro Feitoria, né, que está intimamente ligada com essa história. Então, a Real Feitoria do Linho Cânhamo, ela é transferida do sul, da então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, em 1788. Ela vem aqui para a região e ela vai ter funcionamento até março de 1824. Então, essa Real Feitoria do Linho Cânhamo, né, como o próprio nome diz, ela tinha uma função em cima e a partir do linho cânhamo que era usado na produção de cordas que eram utilizadas nos barcos, primeiro do Império Português, depois com a independência do Brasil em 1822, no Império Brasileiro. Então ela teve 36 anos de funcionamento aqui na região, onde a mão de obra utilizada era mão de obra escravizada, então a escravidão da população negra. Então é uma das marcas da feitoria. A direção do empreendimento eram de pessoas de origem luso-brasileira. E a gente não pode esquecer também que no entorno, aqui mais na região, subindo a serra, como a gente fala, onde hoje é Dois Irmãos, Ivoti, também ali para o lado de Igrejinha, São José do Hortêncio, já no Vale do Caí, também nós tínhamos a presença indígena. Então eram alguns desses grupos, além, quando a gente fala os portugueses, no entorno, nas Sesmarias, os açorianos também. Então eram esses grupos que estavam localizados aqui nesse território antes da chegada dos imigrantes alemães. Em 1824, com o fim da feitoria, então esse espaço vai ser utilizado para a criação dessa colônia, para atender alguns interesses tanto do Império do Brasil, quanto também necessidades que haviam lá nos chamados Estados Alemães ou Confederação Germânica. Além disso, havia um interesse, justamente por conta das grandes instâncias e do poder desses estancieiros, em modificar a economia do Rio Grande do Sul com a criação de um modelo da pluricultura, né, e da pequena propriedade privada de terras. Além, é claro, de questões culturais também, vindas principalmente de uma figura que era a Imperatriz Leopoldina, que era de origem germânica, nascida na Áustria, mas que tinha origem germânica, e que tinha como interesse dar uma nova cultura para esse país que estava em formação. Ela, como uma mulher bastante erudita, uma figura importante no processo tanto de independência como de construção do Estado Nacional, esses pensamentos ligados à construção da nação brasileira, não apenas do Estado. Já no caso dos Estados alemães, justamente a fome, a miséria, um processo de industrialização e as consequências das guerras napoleônicas fazem com que a miséria naquela região seja muito grande, e uma das alternativas é justamente o processo de emigração. Quer dizer, os estados defenderam a ideia de que aquela população mais pobre e que não havia condição de ser dada assistência adequada pudesse vir para outros locais, e um deles o Brasil. Então, unindo esses dois esforços e esses dois interesses, é que se inicia o processo de imigração para o Brasil, né? Então, São Leopoldo ela vai se tornar o primeiro grande projeto do Estado brasileiro independente. Bom, depois de serem convencidos, né, das promessas que foram feitas para que viessem ao Brasil, então se inicia a viagem. Então, muitas famílias se dirigiram aos portos da Europa, especialmente ao porto de Hamburgo, e os imigrantes que chegaram a São Leopoldo, eles saem de lá em abril de 1824 e durante 2 meses eles viajam pelo Oceano Atlântico até desembarcarem no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, depois de um tempo lá, eles vêm até o Rio Grande do Sul, entram ali pela Laguna dos Patos em Rio Grande, chegam até Porto Alegre e pelo Rio dos Sinos eles chegam até a área, né, da então Real Feitoria do Linho Cânhamo, que estava no processo de transição para a colônia alemã de São Leopoldo. Desembarcam aqui. Existem algumas pessoas que dizem que não foi exatamente, mas o local que se
geralmente, historicamente, se atribui, foi aqui, onde hoje é a Praça do Imigrante, que já teve outros nomes, e daqui eles são deslocados, então, primeiramente, lá para a região da Feitoria. Então, foram 2 meses de viagem, e a gente sabe que os navios na época ali não eram tão luxuosos como hoje, então as dificuldades foram muitas pessoas morreram durante a viagem, inclusive o cemitério utilizado era o próprio mar, os corpos eram jogados nos navios porque mantê-los nos navios era algo totalmente insalubre, poderia causar diversas doenças e epidemias dentro dos navios. Então, para São Leopoldo foram deslocadas 38 pessoas, mas chegam 39, porque uma imigrante, ela estava grávida, a criança nasceu durante a viagem, nasceu a bordo do navio e desembarca junto com a família aqui em São Leopoldo, né, o João Ludovico, ou Johann Ludwig, em alemão, em 25 de julho de 1824. O Museu do Rio, ele não nasceu museu, né? Vamos começar por aí. Aqui foi o primeiro porto e armazém de São Leopoldo. Os prédios aqui têm mais de 100 anos. Claro que quando começou o comércio naval não tinha os prédios em si, né? Era um terreno, né? Aqui foi a primeira rua oficial de São Leopoldo, né? Era a Rua da Margem. Depois passou a se chamar a Rua da Praia. Aqui nesse prédio, onde é o museu, já foi... Depois que deixou de ser porto, ele já foram outras coisas, inclusive pensão, casa estudantil. Aí depois disso ele passou por uma degradação, ficaram só as paredes de pé. Por volta ali de 2010 a gente recuperou o prédio e se tornou o Museu do Rio, onde conta toda a história do Rio, a importância do Rio para a cidade, né? Ela tem uma importância geral de tudo, comercial, educacional, ambiental. Ou seja, aqui começou o desenvolvimento da cidade, da região, né? De fato, assim, né? Depois da chegada dos alemães, né? Porque antes era pela feitoria, pelo cânhamo, né? Então, não tinha um interesse, não ia crescer porque era plantação, né? Então, não tinha tanto interesse no desenvolvimento. Mas depois os alemães, que já tinham uma comunidade estabelecida, foi feito o porto e começou o desenvolvimento. Então, aqui, nesse complexo aqui, a gente conta toda a história, a importância do rio, o porquê que o rio foi tão importante para o desenvolvimento das regiões aqui, né? Por quê? Porque era a única via livre para se entrar na região. Porque não existiam ruas, avenidas. Então, as avenidas eram os rios e arroios, né? Então, aqui foi a principal entrada. Bom, a gente já mencionou, né, a figura da Imperatriz Leopoldina, mas interessante que ela é homenageada com o nome da colônia, mas não diretamente, mas através de São Leopoldo, né? E muita gente não sabe, muita gente nunca viu a imagem desse santo católico que dá origem à cidade. Mas São Leopoldo é um santo de origem austríaca, né? O padroeiro da Áustria, e também era o santo de devoção da Imperatriz. Ela era católica, né, de religião católica, é o santo da qual ela era devota, mas também tem uma curiosidade, ela mesma é descendente de São Leopoldo. Então, como uma forma de homenageá-la, foi dado o nome para essa colônia, de colônia alemã de São Leopoldo. O Parque Imperatriz, que no ano de 2025 completará 20 anos de existência, ele está envolto numa série de elementos que se configuram como sendo o maior patrimônio natural da cidade de São Leopoldo. E os reflexos, a importância, os impactos positivos deste grande pulmão verde inserido em área urbana com seus 694 hectares de unidade de conservação, os 14 hectares destinados à contemplação, ao espaço de lazer, isso tudo traz em termos de regulação do clima, regulação da vazão. Nós estamos numa área que, durante o evento extremo de maio de 2024, estava completamente inundado. E é justamente esse o objetivo do parque, né? Como uma área que está inserida na planície de inundação, ela possa absorver as águas do período de cheias, faça essa retenção e devolva a calha central do Rio dos Sinos nos períodos de estiagem, de seca. Mas nós temos também uma condição que há um filtro natural neste ambiente, que acaba propiciando que os pontos de captação de água para o abastecimento humano nas cidades
vizinhas são beneficiadas. Ou seja, o Parque Imperatriz, se nós formos considerar as 200 de famílias que viviam neste ambiente em condições extremamente precárias, sujeitas a uma série de intempéries, e que hoje, a partir do reassentamento, vivem numa localidade com plena dignidade humana, tendo escola, posto de saúde, abastecimento de água, tratamento de esgoto. Isso provocou uma mudança radical na cidade de São Leopoldo e na região. Tanto o Parque Imperatriz, volto a dizer, é o nosso maior patrimônio natural. E isso se deve à ação de pessoas que na década de 80 e 90 constituíram um GT de Proparque, pessoas de diversos setores da sociedade, de diferentes ramos profissionais, e que começaram a trabalhar com essa ideia. Mas nós tivemos, uma ação política, no sentido de garantir que essa área não fosse destinada para outra finalidade, ou seja, a ocupação humana, a algum empreendimento imobiliário. Então, pensando nisso, para não se perder a questão do rio, com toda essa história que ele tem, então a prefeitura fez o projeto para adquirir um novo barco para fazer a educação ambiental dentro do rio. Então, nesses últimos 4 anos, a gente trabalhou para isso, para a aquisição dele. E ele chegou, tá aí, né? O Barco Escola, ele é um equipamento público, assegurado através dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. O Fundo Municipal, o Fundema, ele se destina à educação socioambiental, ao controle, à fiscalização ambiental e à pesquisa. Tudo isso está presente no projeto do Barco Escola. E ele vem neste momento em que precisamos estabelecer uma reconciliação do Rio dos Sinos com a nossa comunidade. Porque, afinal de contas, a necessidade de que nós tivéssemos de nos proteger das cheias fez com que a nossa cidade estivesse com 22 quilômetros de extensão do sistema de proteção das cheias, os diques, 5 casas de bomba. Tudo isso fez com que nós nos distanciássemos do rio. A partir do evento extremo climático que nós enfrentamos no mês de maio, o rio acabou retomando a sua planície de inundação. E nós sabemos que isso é causado em virtude das mudanças climáticas, do aquecimento global. Ou seja, esses são elementos que precisam estar inseridos e estão presentes no projeto político-pedagógico que será desenvolvido no Barco Escola. Ou seja, aproximar a comunidade da nossa bacia hidrográfica, tomar conhecimento de que este rio que passa e que a gente tem muito contato através das pontes existentes na cidade, ele está presente em 30 municípios, em 190 quilômetros de extensão. Que a gente saiba e tenha a oportunidade de conhecer os arroios existentes na nossa cidade. Os 10 arroios e os seus 113 quilômetros de extensão. Sabermos da importância do tratamento de esgoto, da destinação do resíduo sólido, no uso e ocupação do solo, na preservação dos nossos banhados. A gente tem falado, sobretudo a região leste da nossa cidade, a região feitoria, sobre a necessidade de construção de diques. Mas, para além disso, nós temos de preservar as áreas úmidas, os nossos banhados. O exemplo é esse. Vocês imaginem, o que seria da nossa cidade se não tivéssemos o Parque Imperatriz? Se essa área estivesse ocupada, certamente, nós teríamos uma incidência e prejuízos ainda maiores. Então, esses são elementos que o Barco Escola vai nos propiciar. Ter contato com o Rio dos Sinos. Porque, afinal de contas, para amar é preciso conhecer. E é justamente esse o objetivo do Barco Escola Peixe Dourado, que leva esse nome porque o peixe dourado ele demonstra a qualidade na água que nós temos à nossa disposição. Então, assim, o manancial que temos na nossa região, o Rio dos Sinos, ele deve ser preservado. E é um compromisso da nossa geração para que as próximas gerações tenham água em quantidade e qualidade. Barco Escola Peixe Dourado, ele contempla essa série de elementos, ou seja, garantir que toda a sociedade, a rede de ensino
evidentemente, terá um acesso diário, mas que a comunidade, de uma forma geral, nos finais de semana, nos feriados, também possa desfrutar daquele equipamento público, que é o maior equipamento de educação socioambiental do estado do Rio Grande do Sul. É uma cidade em que o desenvolvimento sustentável está muito presente nas nossas ações. Nós estamos hoje na 7ª economia do estado. Entretanto, é a cidade que tem assegurado pelo seu plano diretor 23% de área protegida. Ou seja, uma cidade resiliente, uma cidade que tem compromisso com a causa ambiental. E não há nenhuma forma, nenhuma localidade, nenhum território de pensarmos em desenvolvimento sem assegurarmos a preservação ambiental. Ou seja, isso é reflexo, né? E eu falo aqui dos meus 44 anos de vida, mas de muitas outras gerações que nos antecederam e que também tinham esse mesmo compromisso. Nós vivemos na cidade em que uma figura chamada Henrique Luiz Esler é considerado um patrono da educação socioambiental no nosso país. Nós tivemos outros grandes vultos comprometidos com a causa ambiental. Ou seja, isso está muito presente na nossa cidade. É uma cidade que tem na sua diversidade étnico-cultural uma grande riqueza e ela precisa cada vez mais ser respeitada. Essa integração ela deve ser assegurada. Eu creio que a nossa cidade ela se notabiliza, né, por ser uma cidade que respeita a pluralidade, que tem um compromisso com a defesa ambiental, uma cidade em que a educação ela é prezada e que a ciência é respeitada.